E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar para vocês como jogar RPG simples e minimalista utilizando coisas como um baralho comum de 52 cartas, dois dados comuns de 6 lados, papel e caneta. Então se vocês estão gostando de cada conteúdo que eu estou disponibilizando, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, seja mais um inscrito no canal e ative o sininho para as novas notificações. O feedback de vocês é muito importante para o engajamento do canal. Mas o que é RPG? RPG é uma sigla em inglês que vem de uma tradução que é Roleplay Games, ou jogo de interpretação de personagem, ou de papéis, onde os jogadores vão se juntar, escolher um cenário para se aventurar, pode ser uma fantasia espacial, fantasia medieval, por exemplo, um Senhor dos Anéis, enfim. E aí, cada personagem vai interpretar um papel, seja um orc, um elfo ou um patrulheiro espacial, enfim. Nesse caso aqui, é um jogo solo minimalista, com regras básicas, onde vai utilizar, como eu falei, dados comuns, um papel, caneta e um baralho comum, tá bom? Então, como que vai funcionar? O baralho vai ser as nossas salas na masmorra, então o nome do jogo é Cartas Masmorra, então o baralho vai ser a nossa masmorra e cada carta vai ser uma sala que a gente vai explorar. E aí como é que vai funcionar? As criaturas vão ser as cartas numéricas, né? Então as criaturas vão do número 2 até o número 10, que é o nível de dificuldade delas. A gente precisa superar o nível de dificuldade jogando 2d6. A soma dos dados, se for maior do que o nível da carta, né, o nível da criatura, então a gente consegue destruir ela em um único golpe, é o one hit. No nosso caso, se a gente tirar igual ou menor, então a gente sofre um ponto de vida. Então se for a criatura automaticamente é destruída se a gente superar ela. E se for no nosso personagem, então a gente perde um ponto de vida toda vez que a gente tirar um número igual ou menor. E as cartas alfabéticas, elas são as nossas ajudas, aprimoramentos e tesouro. Então o As, ele vai ajudar a aprimorar a rolagem nos dados. A gente precisa sempre superar o nível de dificuldade da criatura, mas muitas vezes podem vir criaturas muito fortes, como por exemplo essa de número 10, que a gente precisa tirar 11 ou 12. Então cada As, ele vai aprimorar um ponto a mais nos dados. Então, nesse caso são 4 As, a gente consegue 4 pontos a mais nos dados. E o As, ele fica aqui no cantinho no nosso layout. O J, ele é uma carta de técnica, né? Uma carta rápida de técnica, que é uma habilidade especial no linguajar do RPG, que ele vai destruir automaticamente uma criatura. Então, quando a gente tiver com alguma dificuldade para destruir uma criatura, se a gente conseguir um J, a gente pode destruir ela automaticamente sem precisar superar nos dados, tá? Então ela fica também aqui embaixo no nosso layout. A rainha, ela tanto vai recuperar os nossos pontos de vida, porque enquanto a gente está explorando cada sala da masmorra, então a gente perde pontos de vida, mas a gente não recupera, a gente vai até o final. E a rainha, ela vai servir para a gente recuperar os pontos de vida que a gente já perdeu e acrescentar mais 5, então a rainha também é um aprimoramento, nesse caso nos pontos de vida. São 4 rainhas, então a gente consegue 20 pontos de vida, que é 5 pontos a mais que a rainha vai dar. Então ela recupera e dá mais 5 pontos de vida. E o rei, ele é o nosso tesouro. São 4 reis, então são 4 tesouros que a gente precisa recuperar. Esses tesouros estão perdidos durante a masmorra, então na hora da exploração, cada sala que a gente revelar um rei é um tesouro que a gente conseguiu recuperar. A partir do momento que a gente conseguiu os 4 reis, a gente consegue superar a masmorra. Então é um jogo bem simples, utilizando regras básicas, minimalistas, com o baralho comum. E aí como é que funciona? Aqui vocês também podem configurar a dificuldade do jogo, porque quanto maior for o nível de dificuldade das criaturas, mais difícil vai ser. Então vocês podem configurar na probabilidade dos dados. O que é probabilidade? É os maiores resultados que o dado pode dar em relação à sua rolagem. Então, por exemplo, a probabilidade mais fácil de cair é um número 6, 7 e 8 na rolagem de 2d6. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode configurar esse jogo para uma modalidade ou para um nível de dificuldade padrão, média. Então, aqui
Para a explicação ficar mais fácil, eu vou tirar, eu já deixei aqui de lado, os 4 10, os 4 8 e os 4 9. Então as cartas numéricas vão do número 2 até o número 7, que é a probabilidade básica, média de uma rolagem de 2d6. Então vocês podem configurar dessa forma. E assim, se vocês quiserem uma masmorra mais difícil, vocês colocam as cartas número 8, número 9, número 10, porque aí ela vai ficar mais difícil, com criaturas mais difíceis de serem superadas. Se vocês quiserem bem mais fácil, aí vocês tiram o número 7, número 6, número 5, vocês configuram a dificuldade do jogo da forma como vocês quiserem, como um jogo de RPG eletrônico, que a gente coloca lá difícil, médio, fácil, enfim. Tá bom? Lembrando, esse jogo aqui é minimalista e solo, então o jogador único pode jogar sem problema nenhum, mas é legal também se juntar com uma galera e disputar quem vai conseguir achar os 4 reis primeiro. Então vocês podem se juntar em um grupo e falar, ó, vamos disputar e quem conseguir achar o rei primeiro vence. Aqui eu vou fazer uma jogada solo, simples, para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do jogo. Então, nesse caso, eu configurei o jogo para uma dificuldade padrão, média, porque eu tirei os números 8, 9 e 10. E aí, cada jogador, se for jogar com mais pessoas ou se for solo, o jogador vai embaralhar o deck, que nesse caso é a nossa masmorra, e vai revelar a primeira carta. No caso das anotações, como vocês podem ver aqui, já fiz algumas anotações, algumas jogatinas, então vou anotar aqui de novo. PV é o que a gente precisa saber do personagem. Como é um jogo minimalista, não precisa ter nome, idade, raça, classe. Se quiser ter mais, incorporar mais as informações, pode colocar nome, raça, classe, mas aqui a gente só precisa saber quanto que o personagem vai suportar até achar os 4 reis. Então só precisa do PV. Num próximo vídeo eu vou utilizar esse mesmo jogo, né, cartas masmorras, só que com regras mais elaboradas, mais encorpado, com pontos de experiência, pontos de aprimoramento, enfim. Mas nesse caso, como é um jogo solo, simples e minimalista, vai só precisar saber quanto pontos de vida o personagem vai ter, tá bom? E aí a gente vai começar a explorar a masmorra. A gente entra na masmorra e a primeira sala vai nos revelar uma criatura de nível 7. Então a gente precisa superar o nível de dificuldade dela tirando o número maior. Se for igual ou menor, eu perco um ponto de vida. Se for maior, eu consigo superar a criatura e destruir. Então vamos lá. Joguei um dado, ó. Então tirei 6, então a criatura já me causa 1 ponto de vida. E assim a gente vai até superar. Ó, 1. Nesse caso, 1 mais 1, 2. Então nesse caso, nossa, os dados não estão me ajudando como nessas jogatinas que eu fiz antes de gravar esse vídeo. Realmente os dados não estavam me ajudando e continuam não me ajudando. Continua dando resultados pequenos. Então vamos ver se a gente consegue. Agora foi, ó, 9. Então a criatura foi destruída e em cima do deck fica as salas que já foram exploradas, tirando o As, que ele fica aqui no nosso layout, e o J e, claro, o Rei também. Então, nossa, mais uma dificuldade de nível 7, né? Uma criatura de nível 7. Vamos lá, 8, consegui. Então, nesse caso aqui, a criatura já é destruída. E assim a gente vai explorando. Ó, uma dificuldade 2, então uma criatura de nível 2, a gente vai conseguir superar? Sim, é muito fácil. Mas mesmo sendo o número 2, que é o menor resultado, a menor carta, na verdade, a gente pode tirar o menor resultado na rolagem de 2 dados, que é 2. Então, por isso que se tirar igual ou menor, perco ponto de vida. Se eu tirar 2, que é o menor resultado, mesmo sendo uma carta baixa, eu também sofro pontos de vida. Então é um jogo bem difícil, dependendo da configuração que vocês fizeram, colocando carta 8, 9 e 10. Vamos ver aqui, ó, uma carta de nível 4, então uma criatura de nível 4. E aqui vocês podem fazer a imaginação que vocês quiserem, sendo cartas, por exemplo, baixas, sendo goblins, aí depois são cartas um pouco maiores, pode ser orcs, aí depois trolls, dragões, enfim, vocês configuram da forma como vocês quiserem, porque RPG é imaginação, é imaginar e se divertir, sozinho ou com o pessoal, né, o seu grupo ou a galera. Então nesse caso aqui, ó, não consegui superar a dificuldade da criatura, mas como ela é uma dificuldade muito baixa, consegui dessa vez e assim a gente vai explorando. Ah, ó, já nessa sala consegui um aprimoramento nos dados, então agora eu tenho 1 ponto a mais na hora que eu rolar os dados e a carta fica aqui embaixo, informando que eu já consegui um aprimoramento, como um RPG comum.
E aí vamos para a próxima sala. Ah, lá, ó. Agora tá começando a encorpar o meu personagem. Meu personagem tá começando a ter técnicas e habilidades especiais, como o J, que é uma carta de destruição. Então, se vir alguma criatura muito forte, eu não conseguir ou não quiser superar ela nos dados, então eu posso usar o J e a criatura já é destruída, então ela vai ficar aqui nesse meu layout. O As ajuda os dados e o J ajuda a destruir as criaturas. Será que eu consigo achar um tesouro aqui? Acho que não, né? Ó, criatura de nível 3. Muito fácil, então ela já foi destruída. E lembrando, perdi os pontos de vida, eu não recupero, eu continuo explorando a masmorra até achar a rainha. Consegui achar a rainha, recupero meus pontos de vida e ganho mais 5. E se mesmo se eu achar a rainha e não tiver perdido os pontos de vida, mesmo assim eu ganho mais 5, tá? Então, vamos lá. Ah, ó! Já consegui achar um tesouro nessa exploração. Então eu já deixo aqui informando que eu já consegui um dos 4 tesouros e assim a gente continua a exploração. Ó, criatura de nível 3, joga os dados, 4, ó, quase consegui destruir a criatura, mas lembrando que eu tenho um a mais, tá? Não esqueci disso. Então aqui deu nesse caso 5. Então tá me ajudando esse As a superar a dificuldade das criaturas. Então ó, 5. Vamos ver aqui. Nossa, foi 12, né? Porque 6 mais 5, 11, mais 1, 12. Essa criatura foi aniquilada. E assim a gente vai explorando até conseguir os 4 reis. Mais uma vez a criatura é destruída. Então, como eu falei, é um jogo de RPG simples, minimalista, utilizando apenas um baralho comum com algumas configurações, algumas mecânicas que a gente pode se basear nos RPGs que desde os anos 70, 80, 90 tá aí pra gente se divertir. 2 dados comuns de 6 faces, vocês também podem configurar com outros dados, como aqui, ó, D20, D10, D4, vocês podem configurar a dificuldade que vocês quiserem. Como eu falei, tirando números altos, a dificuldade do jogo vai diminuir. Colocando as criaturas 8, 9 e 10, a dificuldade vai ficar ainda maior. Então, se vocês curtiram esse novo conteúdo, não deixe de comentar, compartilhar, dê o feedback aqui embaixo, é muito importante para o engajamento do canal. Claro, ative o sininho para as novas notificações e seja mais um inscrito. E como eu falei, seja sozinho, seja em grupo, se divirta, porque RPG é pura imaginação e diversão. E até os próximos vídeos. Falou!